Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Pereira, eu sou sócio proprietário do Núcleo de Artes Cenário Cultural. Também sou professor de teatro e professor de produção audiovisual lá no Núcleo, além de ser ator, diretor e também sou formado em comunicação social. Essa é uma oficina sobre a estrutura do roteiro. Essa oficina é um módulo do curso de produção audiovisual do Núcleo de Artes e eu achei interessante trazer aqui esse recorte do curso em que fala especificamente do roteiro para quem tem interesse em começar a escrever especificamente roteiros, né? Roteiro para audiovisual, entender um pouco mais e dar o primeiro passo nesse mundo da escrita e de roteiros, ok? O Núcleo de Arte e Cenário Cultural é uma escola de artes. Lá nós temos aula de teatro, dança, música, audiovisual. E isso que eu estou fazendo aqui, essa oficina online em vídeo, também faz parte de um novo projeto que o Núcleo está iniciando, que é ter uma extensão da escola online, com cursos online, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do país ou do mundo possa fazer o curso, certo? Em breve estrearemos essa plataforma do Núcleo e acho que vai ser bem legal, certo? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos para a oficina. Lembrando que é uma introdução ao roteiro, né? É um primeiro passo, é entender como funciona o roteiro para o audiovisual, tá? E quando a gente fala em audiovisual, a gente fala de qualquer tipo de material em vídeo, em audiovisual. Principalmente hoje, nessa época de pandemia, o audiovisual está muito em alta, né? O audiovisual já vem crescendo de uns tempos para cá, pela acessibilidade de todas as pessoas ao vídeo, né? Hoje qualquer celular faz vídeos com qualidade muito boa, então isso fez com que o interesse em entender e aprender a linguagem audiovisual aumentasse. Então, essa oficina é para qualquer tipo de audiovisual. Eu vou falar aqui sobre a base do roteiro, mas isso você pode usar para fazer uma videoaula, você pode usar para fazer um vídeo anunciando o seu negócio, você pode fazer um curta-metragem, você pode fazer o que você quiser. A base é a mesma, com algumas pequenas diferenças, mas acaba sendo a mesma coisa. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar. E a primeira pergunta que eu faço: o que é roteiro? Certo? O roteiro é importante para todo o material audiovisual. Na verdade, o roteiro é a base de qualquer material audiovisual. Qualquer vídeo que você for produzir sem um roteiro, com certeza você terá muito mais dificuldade do que se você tivesse um roteiro para te ajudar. E o roteiro serve para qualquer tipo de produção, como eu já disse. Tem aí alguns exemplos na tela, né? Ficção, curta-metragem, documentário, vídeo institucional, videoclipe, videomarketing, casamento. Sim, até os vídeos de casamento, de aniversário, tem um roteiro por trás para ficar interessante para quem está assistindo, certo? Bom, o roteiro não é uma obra completa, é apenas uma base. Ou seja, o roteiro é bem diferente de um livro. Se você pega um livro e lê o livro, a história toda está ali. O roteiro é apenas a base da história, porque a intenção do roteiro é que ele vire um produto audiovisual, ele vire imagem. Então, ele tem que ser escrito pensando dessa forma, pensando que aquilo vai virar imagem, certo? Inclusive, para você ser um bom roteirista, é importante que você entenda de alguns processos de produção do audiovisual, né? Desde pré-produção, produção e pós-produção. E isso vai te ajudar muito a escrever um bom roteiro.
né? Porque você vai saber quais os recursos possíveis, não possíveis, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então é muito importante. Então o produto final do roteiro é sempre um vídeo, um produto audiovisual, ok? Você não conta a história, você mostra. Por quê? Porque o roteiro vai virar imagem. Então não adianta você apenas contar a história. Você tem que mostrar essa história. Então ele tem que ser escrito para ser mostrado. Tem que ter ação. O roteiro é como se fosse um mapa. E é exatamente isso. Esse é o melhor exemplo que a gente podia colocar, né? É como se fosse um mapa onde ali no roteiro está definido todo o processo daquele filme, daquele material, né? Então ele serve como guia não só para os atores, para o diretor, mas também toda a equipe de produção. Ele tem um padrão para que todos da equipe possam utilizá-lo. Exatamente, ele serve para qualquer profissional que está fazendo parte da produção daquele filme, daquele vídeo. Tá? Todos vão entender o roteiro. O roteiro está para um filme como uma planta baixa está para a construção de uma casa. Então, o roteiro é a base do produto audiovisual. E para quem nunca viu um roteiro na vida, eu trouxe aí um trechinho de um roteiro do filme Cidade de Deus, de 2002. E vamos lá, vamos entender esse trechinho do roteiro. Esse é o formato de um roteiro de cinema, tá? Vamos lá, ó, lá em cima tá: camburão da polícia vira a esquina, os garotos correm. Percebe que a descrição é muito direta? A gente já consegue imaginar essa cena, né? Aí, externa, esse EXT significa externa, ou seja, essa cena será filmada numa externa. Rua do conjunto, dia. Então sempre antes de cada cena tem, se é externa ou interna, o lugar, né, a locação daquela gravação, e se é dia ou noite. Cabeleira, alicate e marreco correm, perseguidos de perto por um policial que dá tiros para o alto. Eles riem e também atiram para o alto. Busca-pé. E esse VO significa voz em off, né? Nós não vemos o busca-pé, nós só ouvimos a voz dele. Então é como se fosse uma narração do personagem. O trio Ternura não tinha medo de ninguém, nem da polícia. Eles achavam que a Cidade de Deus era deles. Mas tinha um monte de bandido que achava a mesma coisa. Naquele tempo, a Cidade de Deus ainda não tinha dono. Então essa é a fala do personagem. Aí volta lá para a descrição, ó. Os bandidos se metem pelas ruelas do local. Montagem. Cria sensação de labirinto. O policial nunca sabe para onde ir. Essa montagem quer dizer que essa frase é especificamente para os montadores, ou seja, quem vai montar as imagens, quem vai montar o filme, né? Lá na pós-produção, lá na edição já, né? Então o roteirista está pedindo para que se faça uma montagem que crie a sensação de labirinto e o policial nunca sabe para onde ir, que o policial esteja perdido, né? Os param um instante, tiram as camisetas vermelhas, jogando-as por trás do muro de uma casa. Todos agora estão de camiseta branca. Eles continuam correndo até o... Aí tem a próxima cena, começa a próxima cena, externa, campinho, dia. Por que mudou de cena? Porque mudou a locação. A próxima cena vai estar na próxima locação, certo? No curso de audiovisual eu costumo mostrar essa cena no filme pra gente comparar. Aqui eu não posso colocar a cena do filme justamente porque o vídeo, né, está no YouTube e direitos autorais, questões de direitos autorais, então não tem como colocar a cena do filme, mas é só você pegar o filme Cidade de Deus. Espero que todo mundo já tenha assistido esse filme, porque é lição de casa mesmo para quem gosta de cinema. Então é só você pegar lá, o filme já é o início do filme, a primeira cena do filme, e dá para comparar aí com o roteiro e vocês vão perceber
que a imagem, o resultado final, não é exatamente igual como está no roteiro, porque o roteiro não é a obra final, é só uma base do que vai ser feito. Algumas mudanças acabam acontecendo no set, né? O diretor decide fazer diferente algumas pequenas coisas e acaba não sendo exatamente como está descrito, mas o espírito da cena tem que estar ali, tem que estar no audiovisual. As 7 etapas do roteiro. Vamos lá. 1. Ideia. 2. Storyline. 3. Sinopse. 4. Perfil dos personagens. 5. Argumento. 6. Estrutura. E 7. Roteiro. Bom, é importante dizer que parece complicado, né? 7 etapas para você começar a escrever o roteiro. E tem muita gente que é ansiosa e acaba pulando uma etapa ou outra, mas eu não aconselho. Por quê? Porque o roteiro, sendo a base do conteúdo audiovisual, ele tem que ser muito sólido, ele tem que ser muito pensado, muito estruturado. E se você pular uma dessas etapas, vai acabar perdendo alguma coisa. Todas essas etapas são importantes para que você chegue ao roteiro. Então aqui, perceba que a gente nem está falando ainda no roteiro em si, né? Nós estamos caminhando para começar o roteiro. E tem toda uma preparação, tem 6 etapas antes de chegar ao roteiro. Então vamos lá, vamos entender cada uma dessas etapas. Então, como ter uma boa ideia para um filme, para um curta-metragem, para um documentário, para um conteúdo audiovisual? Primeiro, tenha repertório. Quanto mais repertório você tiver, mais ideias você terá. Veja filmes, leia livros, observe as pessoas, se mantenha informado. Tudo é material para ideias. Arquivo de informação. Escreva suas ideias. Viu alguma coisa interessante? Tem um bloquinho, um caderninho, faça anotações, guarde. Um dia você pode precisar disso e aquela ideia que você escreveu há um tempo atrás pode virar um roteiro. Se coloque como consumidor, ou seja, você, o que gostaria de assistir? Que tipo de filme, que tipo de documentário você gostaria de assistir? Se coloque sempre como espectador para saber o que fazer. A partir desse ponto de vista diferenciado, né, você deixando de ser o roteirista e se colocando como espectador da obra, só da mudança desse ponto de vista, várias ideias podem surgir aí. Procure ser inovador. Nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente, mas é importante dizer que nada se cria, tudo se copia, né? É um ditado bem conhecido, mas é a pura verdade, porque nada se cria do nada, tudo vem de referências. Então, não espere você ter uma ideia que ninguém nunca teve, né? O diferencial num bom roteiro não é a grande ideia, e sim como essa ideia é contada. Bom, segundo o roteirista Larry Herman, as ideias podem ser originadas de 6 fontes diferentes. Então nós vamos entender agora quais são as 6 formas de se ter uma boa ideia. Primeiro, a ideia selecionada. Tem-se a ideia a partir de alguma lembrança ou experiência pessoal. Algum fato que aconteceu na sua vida, alguma coisa que você viveu, alguma história. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por alguma situação e depois parou e pensou, isso que aconteceu comigo daria um filme ou daria uma novela, né? Então essa ideia selecionada é justamente isso, algo que você vivenciou, que aconteceu na sua vida e que pode, desse fato, surgir um roteiro. Mas preste atenção, esse tipo de ideia pode resultar em bons roteiros, mas não é muito confiável, pois sempre chega um momento onde as memórias do autor que resultem em um bom roteiro se esgotam. Nem sempre você vai lembrar
exatamente de como aconteceu. E nem sempre a história toda é tão interessante assim para virar um roteiro. Talvez você ali no meio da história vai ter que criar algumas coisas a mais que não aconteceu na verdade, para que aquilo continue sendo interessante. Próxima ideia é a ideia verbalizada. Quando a ideia surge de alguma conversa ou história que ouvimos. Vários filmes já foram criados, escritos dessa forma. Histórias que aconteceram, histórias que a gente ouve e acaba virando um roteiro e acaba virando um filme, um material audiovisual. Muitas vezes um comentário ou até uma conversa alheia pode fornecer uma boa ideia, então fiquem atentos, atento a tudo à sua volta. Tudo pode ser fonte de uma boa ideia para um roteiro. Ideia lida. Quando a ideia surge a partir de algo que lemos, pode ser jornal, revista, livro, folheto. Quando você lê um livro e você fala, nossa, esse assunto daria outras histórias. Ou você vê uma notícia de jornal e fala, nossa, esse crime daria uma história bem interessante, tá? Presta atenção, não é a adaptação de um livro pro filme. Isso é outro tipo de ideia. Esse é quando o livro te dá uma ideia apenas, e não a história toda, tá? Esta fonte é ilimitada e o autor não fica na dependência de escutar uma conversa ou ter uma lembrança que lhe inspire. Vamos lá, você lê um livro que fale sobre ansiedade. Nossa, você se interessou por aquele assunto e vou escrever um roteiro sobre isso. E daí você pode buscar em outros livros, de outras fontes, informações sobre o mesmo tema para criar o seu roteiro. Então a fonte é limitada. Agora sim, ideia transformada. Neste caso, a ideia surge de uma obra de ficção. Um livro, uma revista, um filme, uma peça de teatro. É a famosa adaptação, né, que a gente conhece muito bem. Mas lembre-se, a sua ideia deve ser sempre original e não um plágio. Esta é uma fonte de inspiração, não uma cópia. Você pode pegar a ideia da obra e transformá-la. E por que a gente ouve muito, quando nós vemos livros que viraram filmes, porque a gente acaba ouvindo muita reclamação depois de pessoas que leram o livro, vai assistir o filme esperando ver o que tinha no livro e fica insatisfeita porque não é exatamente aquilo. Porque a linguagem de cada meio é diferente. A linguagem do livro é uma, a linguagem do cinema é outra. Então é impossível você transformar um livro na íntegra num filme. Ele não vai funcionar porque as linguagens são diferentes. As ferramentas que você utiliza para gerar suspense, para gerar riso, para gerar horror, as ferramentas que você usa para gerar essas emoções na literatura são ferramentas diferentes das que você usa para gerar num roteiro, né? Então o roteiro é diferente do livro. Ele é escrito de forma diferente e tem suas próprias ferramentas. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Ideia proposta. Quando alguém propõe, a ideia é você. Pode se dar de maneiras diferentes. Por exemplo, um produtor encomenda um roteiro sobre uma história ou uma ideia já existente. Isso é muito comum também. Às vezes a produtora, o diretor ou um ator até que quer produzir um filme, né, quer entrar como produtor executivo, acaba contratando um roteirista e dando a ideia para o roteirista, né? Olha, eu quero um filme que fale sobre isso, isso e isso, escreva para mim. Então é a ideia proposta, a ideia já vem pronta e o roteirista só desenvolve ali o roteiro em cima daquela ideia. E, por último, a ideia procurada. Quando você deseja escrever sobre um determinado tema, para tanto você deve estudar ou pesquisar sobre o tema em questão. Então você escolhe o tema
em si, você não tem a história, mas você tem o tema, e daí você vai pesquisar, estudar, ir atrás de informações para, a partir daí, criar a história do seu roteiro. Por exemplo, você quer participar de um concurso de roteiros que tenha um tema específico, então você vai ter que ir atrás de informações desse tema para que você possa escrever o roteiro. Bom, e como ter ideias? Tem uma forma muito conhecida, não sei se você conhece, mas muitas pessoas conhecem, de criar ideias. E essa forma funciona individualmente, mas também em equipe, em grupo, né? Quando a gente está ali com uma ressaca criativa, sabe? Quando a ideia não vem, você quer ter uma ideia e a ideia não vem de jeito nenhum, só vem coisas óbvias. Aí a gente pode fazer o famoso... Peraí, deixa eu mudar aqui. Brainstorming, ou seja, tempestade de ideias. O que é o brainstorming? A técnica propõe que o grupo se reúna e utilize a diversidade de pensamentos e experiência para gerar soluções inovadoras, sugerindo qualquer pensamento ou ideia que vier à mente a respeito do tema tratado. Então, definimos um tema, cada um vai começar a escrever o que vier à cabeça sobre aquele tema, sem filtro algum. Vem na cabeça, coloca no papel, vem na cabeça, coloca no papel. Com isso, espera-se reunir o maior número possível de ideias, visões, propostas e possibilidades que levem a um denominador comum e eficaz para solucionar problemas ou criação do que se pretende. Quando eu faço um brainstorming, eu gosto muito de fazer brainstorming com post-its, porque a gente consegue depois, com post-its, dividir as palavras, os temas ali e ver o que tem em comum entre as outras pessoas, o que uma coisa puxa a outra, a gente consegue ter uma visão melhor ali das ideias. E claro, várias ideias serão descartadas, mas muita coisa legal pode sair desse processo de brainstorming, tá? Vamos lá, então tá, falei sobre ideia, mas vamos para um exemplo de ideia? Então vamos lá, vou pegar um filme conhecido aí de 1949, The Third Man, ou seja, O Terceiro Homem. E vamos supor que a ideia desse filme fosse: fui ao enterro de um amigo. 3 dias depois, ele passeava pelas ruas de Nova York. Essa é a ideia inicial na cabeça do roteirista e a partir dessa ideia ele vai desenvolver a história que vai ser contada. E eu peguei um filme já existente só pra gente conseguir ter um exemplo mais claro e mais nítido. Mas vamos lá, a gente vai continuar usando esse filme como exemplo nos próximos passos e vocês vão entender um pouco melhor. Bom, então a próxima etapa, tive a ideia, escolhi o tema, a ideia central da minha história, nada muito desenvolvido, é só uma ideia central mesmo, e daí a gente passa para a storyline. O que é storyline? Esse termo em inglês significa linha da história. Um storyline é um resumo da história a ser transformado em roteiro. Ele possui no máximo 5 linhas e contém apenas o conflito principal da história. Isso é muito importante. O storyline é algo muito resumido, muito simples e muito direto. Por isso, ele tem no máximo 5 linhas. Nessa etapa, quando você vai criar a storyline, você não precisa se preocupar com o nome de personagens, o lugar onde a ação acontece. E uma dica é evitar usar adjetivos e dar ênfase em verbos. Por quê? Porque adjetivos e verbos já traz a ação. E nesse momento nós ainda não estamos pensando em ação, nós estamos pensando na ideia da coisa. Então, procure ser o mais objetivo, o mais específico possível. E deve sempre colocar a storyline no presente, mesmo que a sua história se passe no passado ou no futuro.
a storyline é interessante ser no presente, porque você, roteirista, vai conseguir visualizar melhor a história com mais clareza, a ação daquela história, se ela estiver no presente, certo? Para se escrever um bom storyline, é preciso que o conflito matriz seja descrito com clareza e apresente 3 pontos chaves. Preste atenção, que são muito importantes. Primeiro, a apresentação do conflito. Qual é o conflito? Não existe história sem conflito, né? A história só acontece, só segura o público, só segura o espectador se houver um conflito a ser resolvido. Então, primeiro, qual o conflito dessa história? Isso tem que estar na storyline, né? O conflito tem que estar lá presente, tem que estar claro no storyline. O desenvolvimento do conflito, qual o resultado, o que resulta esse conflito? O que esse conflito vai levar? E a solução do conflito, como ele se resolve, certo? Então são 3 pontos muito importantes para a storyline. Bom, então resumindo, o storyline tem que ser claro, direto e curto. No máximo 5 linhas. Tente economizar nos adjetivos e no verbo, porque não é o momento de utilizarmos adjetivos e verbos, porque não estamos ainda pensando na ação, e só na base da história, no conflito da história. E o storyline tem que ter apresentação, desenvolvimento e solução do conflito principal. Certo? Claro? Então vamos continuar. Próximo. Vamos voltar lá para o exemplo do filme O Terceiro Homem. Então vamos ver como seria então o storyline desse filme. Vocês viram lá, né, a ideia principal, e o storyline seria: Jack vai ao enterro de seu amigo em Viena. Não se resigna, investiga e acaba descobrindo que o amigo não morreu. Está vivo e encenou seu próprio enterro porque era procurado pela polícia. Descoberto pela curiosidade de Jack, o amigo é abatido pelos tiros da polícia. Gente, desculpa aí quem não assistiu O Terceiro Homem, né? Tem spoiler, vocês já perceberam, né? Tem o final da história aqui, é óbvio. Mas vocês perceberam como o storyline é um pouco mais detalhado que a ideia inicial? Então já tem algumas informações a mais, a gente já sabe que o personagem principal chama Jack, a gente já sabe que o amigo dele morre por tiros pela polícia, então já tem alguns detalhes ali mais específicos. Mas isso vai ficar cada vez mais definido nos próximos passos, como no próximo passo agora, que é a sinopse. A sinopse que a gente conhece muito, né? A sinopse quando a gente ia lá na locadora alugar uma fita, né? Nossa, fita é velha. Uma fita, um DVD. Hoje em dia está cada vez mais raro alguém fazer isso, né? Hoje nós temos aí os serviços de streaming que também tem as chamadas sinopses, que não é exatamente essa sinopse aqui que a gente tem que fazer para o roteiro, tá? Quando a gente pega ali uma sinopse na Netflix, por exemplo, pra gente saber se a gente quer ou não assistir aquele filme, a gente chama aquilo de sinopse, mas aquilo não é exatamente uma sinopse. Aquilo é uma chamada pro filme. Por quê? Porque a sinopse conta do início ao fim do filme. E se na sinopse ali da Netflix ou de qualquer plataforma de streaming tivesse, né, toda a história do começo ao fim, você perderia a vontade de assistir o filme, porque você já saberia o final. Então, não é exatamente uma sinopse, certo? O que é então esse sinopse pro roteiro? A sinopse é um pouco mais extensa que o storyline. Então nós começamos lá com a ideia, que era só a ideia inicial, o storyline, que era essa ideia um pouco mais trabalhada, em até 5 linhas, e agora a sinopse é o storyline um pouco mais trabalhado ainda. Pode ter 10 a 15 linhas e apresenta informações sobre as personagens principais e sobre o local onde se passa a história.
Muitos dos cuidados em se escrever um storyline também se aplicam à sinopse. Então todos aqueles cuidados de tomar cuidado com adjetivos e verbos, porque ainda não chegamos na ação, mas aqui na sinopse a gente já consegue colocar um pouco mais sobre os personagens, não só o personagem principal, né? Lá no storyline a gente só descobriu o nome do personagem principal, né? Nem do amigo foi falado o nome. Agora a gente já consegue se aprofundar mais nessa história e colocar um pouco mais de detalhes, onde se passa a história e tudo mais. Lembrando que a trama principal ou o conflito essencial pode ser desenvolvido com mais detalhes, ou melhor, deve ser desenvolvido com mais detalhes agora na sinopse, mas ainda não é necessária a ação e nem o diálogo, e sim a estrutura da história. Tá? A história deve ser situada no tempo e espaço, mas não é necessária uma descrição desses ambientes. Tá? A gente só tem que ter noção se essa história se passa no passado, no presente, no futuro, em que lugar exatamente, se é na América, se é no Brasil, se é no Oriente. Não precisa ser específico o nome da cidade, o nome do bairro, nada disso. As informações sobre as personagens são superficiais e apenas descritivas, nada muito aprofundado, não tem muito de personalidade de personagem ainda, tá? A gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Agora é tudo muito raso ainda. Então vamos voltar lá para o filme O Terceiro Homem e ver então um exemplo de sinopse desse filme. Após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, já sabemos quando acontece essa história, o escritor americano, na América, Roland Martins, chega em Viena, outra locação. Ele está em crise, sem dinheiro, mas seu velho amigo de escola, Harry Lim, havia lhe prometido ajuda. Holly tenta encontrar Harry, mas fica sabendo que ele foi atropelado e teve morte instantânea. Intrigado, o escritor decide fazer sua própria investigação sobre o misterioso passado do amigo e descobre a verdade por trás de um véu de mentiras. Harry simulou sua própria morte porque era procurado pela polícia, mas ao ser descoberto em sua farsa, ele é assassinado pelos policiais. Certo? Então, tá aí a história toda resumida com pontos principais, local, tempo que se passa a história, os personagens principais. Então, aquela ideia inicial um pouco mais trabalhada, um pouco mais aprofundada. E aí sim a gente vai para o perfil dos personagens. Nessa etapa, os adjetivos têm preferência sobre os verbos. Então, quanto mais adjetivo você colocar, melhor. Por quê? Porque nós temos que definir quem são esses personagens, diferenciar um personagem do outro e se aprofundar mais no lado psicológico desses personagens. É nesse momento que a gente vai criar quem são essas pessoas que vão fazer parte dessa história. Tanto os personagens principais, os personagens secundários e até os personagens pontuais, né? Os personagens, as figurações que aparecem ali e que em algum momento específico tem uma importância para a história e não para a história toda. Então é o momento da gente se aprofundar nesses personagens. É óbvio que os personagens principais são sempre mais aprofundados que os outros, né? Que os secundários e os personagens aí terciários e pontuais. Mas esse é o momento da gente aprofundar principalmente no lado psicológico desses personagens e de personalidade, tá? É hora de você conhecer suas personagens. O perfil é um conjunto de informações físicas e psicológicas da personagem, podendo estar incluído a história ou antecedentes dessa. Isso é muito interessante e muito importante. É muito legal quando a gente vai criar uma história, a gente começa a história a partir desse ponto. Mas é legal para o roteirista se ele criar o antes desse ponto daqueles personagens. Por quê? Porque isso vai dar mais base, mais segurança e mais veracidade àqueles personagens. Certo?
E assim, por que nós temos que aprofundar e pensar no físico, no psicológico, na personalidade desses personagens? Bom, quando você conhece bem alguém, é bem mais fácil prever as reações dessas pessoas. Então, definindo a personalidade dos personagens, vai ficar como... É como se naturalmente os personagens reagissem quando você estiver escrevendo o roteiro. O personagem começa a tomar vida mesmo, né? Você acaba colocando ali certos limites nesses personagens através da personalidade que, bom, ele não agiria desse jeito por causa disso, disso e disso. Então ele agiria desse jeito, ele iria para esse caminho. Né? Por isso, um perfil bem elaborado torna mais fácil a construção dos diálogos, porque tem esse detalhe muito importante também. Né? Você, como roteirista, vai ter que escrever o diálogo de todos esses personagens. Só que são pessoas diferentes e cada um fala de um jeito diferente. Então você vai ter que criar uma forma de falar de cada personagem. Então isso também precisa ser pensado. E se os personagens estão bem estruturados, estão bem aprofundados, esse trabalho se torna mais fácil, tá? As informações para criar esses personagens pode incluir a história pessoal, os antecedentes, como eu já disse, certo? Quanto mais informação esse personagem tiver, um material mais completo você terá para colocar lá no roteiro e para trabalhar no roteiro, ok? Vamos lá, e o próximo passo é o argumento. O que é o argumento no roteiro? O argumento é a história contada em sua íntegra, tendo base a sinopse. Então vocês percebem que a cada passo a história vai crescendo, na verdade não crescendo, mas vai se aprofundando mais. Da ideia para o storyline, do storyline para a sinopse, da sinopse para a construção dos personagens e até chegar no argumento. Chegou o momento de contar a sua história com mais detalhes, definindo o passo a passo da história. É agora que a coisa começa a ficar um pouco mais com cara de cinema ou de vídeo, né? A história começa a ter camadas, né? É nesse momento que existe a maior liberdade para o uso de adjetivos, mas não se esqueça nunca que a história será transformada em vídeo. O produto final desse roteiro é a imagem, é a ação. Então tenha isso em mente quando você estiver escrevendo o argumento, né? Não crie problemas para você mesmo. Esse é o momento de você já pensar no roteiro como produto final, como vídeo. Muitas vezes é difícil passar uma imagem de determinada situação. Então esse é o momento de pensar nisso. Como eu quero deixar claro isso em imagem? É agora que você vai pensar nesses pontos. Vamos então para exemplos, que fica tudo mais fácil quando a gente tem exemplo, né? Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aderbal é tímido. Aderbal é o personagem principal da minha história e vamos supor que eu coloquei essa característica nele, ele é tímido. É complicado representar isso em imagens. Tendo feito o perfil de Aderbal, o autor sabe que ele é tímido, mas ao colocar desta forma no argumento, tem-se dificuldade em visualizar a timidez e transformá-la em uma cena. A opção mais sensata é caracterizar a timidez por uma ação. Então, como você escreveria isso? Tem um exemplo aqui, ó, uma sugestão. Flávia sorri para Aderbal e ele abaixa a cabeça sem graça. Então, através dessa ação, eu entendo que ele é tímido. Então, pro roteiro, é muito importante que essas características, esses adjetivos dos personagens sejam transformadas em ação, para que aquilo fique muito claro, porque aquilo vai virar imagem, certo? Tá, nós falamos aí que a ideia é só, né, a ideia inicial, o tema da história, depois o storyline são no máximo 5 linhas, depois a gente foi para a sinopse, que é de 10 a 15 linhas. E o argumento? Que tamanho tem o argumento?
Bom, o argumento ele não tem muito uma regra porque ele varia de acordo com a obra e com o estilo do roteirista, do autor, né, de quem está escrevendo. Alguns roteiristas eles acreditam que uma página de argumento equivale a mais ou menos 10 páginas do roteiro final do longa-metragem ou do curta-metragem, seja lá o que for. Mas isso é muito vago, como eu disse, depende muito da escrita, de quem está escrevendo e do material mesmo, né? No argumento também a gente pode descrever melhor os ambientes onde a história se passa. Isso é muito importante, a gente não entrou em detalhes nos ambientes nas etapas anteriores, agora é o momento de falar sobre esses ambientes e também colocar na história os personagens secundários, porque até então só os personagens principais estavam ali na história, agora as personagens secundárias começam a entrar na história, tá? Além disso, você já deve nessa etapa pensar no plot da história. O que seria a plot, a virada ali da história, né? O que vai segurar o espectador, o que vai fazer ele continuar na frente da tela assistindo aquele vídeo, tá? O plot é o conflito principal da trama, a virada da história, tá? E tem também subplots, né? Pequenos plots durante a história para você ir alimentando essa curiosidade do espectador. Então, agora no argumento também é o momento de você pensar no plot, nesses subplots da história. Ok? Espero que não esteja tão complicado entender. Vamos continuar. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a estrutura ou escaleta. Bom, vamos lá. Lembrando que toda regra pode ser quebrada. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é a regra base de um roteiro. Isso não quer dizer que você não possa fazer de outra forma. Isso não quer dizer que você não possa quebrar algumas dessas regras. Grandes filmes aí, inclusive filmes vencedores de Oscar e bem premiados, quebraram essas regras do roteiro e mesmo assim foram um sucesso. Mas o mais importante é você entender essas regras, saber por que elas existem, para daí sim você escolher qual delas quebrar, se essa for a sua intenção. Então nós vamos falar aqui de uma regra básica de estrutura de roteiro, que são as divisões em 3 atos, né? Quando a gente identifica que muda um ato, que um ato mudou, né? Quando o protagonista ou a história muda de rumo, muda de objetivo, ou seja, quando acontece o plot, né, da história, quando a história está indo por um caminho e de repente ela surpreende o espectador e muda o seu rumo. Aí ele mudou de ato, tá? Quem criou essa estrutura de 3 atos foi o Aristóteles, que criou lá para peças de teatro, lá na Grécia Antiga, certo? Bom, então para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, vai aí uma dica de livro, que é a Poética de Aristóteles. Nesse livro ele explica muito bem detalhado como funciona essa estrutura dramática para a poética, né? Para o teatro aristotélico. Porque, como a gente sabe, o teatro surgiu bem antes do cinema, o cinema tem aí, bebe da fonte do teatro, então muitas coisas do cinema vêm do teatro. Tá? Mas é óbvio que eu vou explicar um pouco mais sobre como funciona essa estrutura aqui. Então, quais são esses 3 atos? Prólogo, episódio e êxodo, ou seja, início, meio e fim. Sabe aquilo que você sempre ouviu na escola, que a professora de português falava? Vai escrever uma redação, a redação tem que ter começo, meio e fim. Mesma coisa, é a base. Início, meio e fim. Prólogo, episódio e êxodo, né?
que são o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, que representam o quê? Primeiro ato, a apresentação. Apresentação do quê? Dos personagens, do local, da época em que se acontece aquilo e o início ali da história, né? Então, no primeiro ato, a gente sempre coloca esses pontos, né? A apresentação dos personagens, do local, do tempo que acontece e o início da história, o que essa história, esse filme vai contar. O segundo ato acontece o conflito, o problema, o que o personagem vai correr atrás até o final do filme, o personagem principal, para resolver esse conflito, né? Então é no segundo ato que o conflito aparece e o personagem começa a ir de encontro a esse conflito. E no terceiro ato é a resolução desse conflito, né? Como esse conflito vai se resolver, certo? Vamos para exemplo, que fica muito mais fácil. Então vamos lá, um filme bem conhecido, o primeiro filme da saga Harry Potter, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001. Vamos lá, primeiro ato, né? Primeira parte do filme. O objetivo do personagem é ir para Hogwarts e se tornar um bruxo, tá? Então nós conhecemos quem é o Harry Potter, quem são os personagens, o que é Hogwarts e a vontade dele de ir a Hogwarts e virar um bruxo. Na segunda metade é onde aparece o conflito, ou seja, nesse filme ele descobre que tem um mistério para resolver. Então aí está o conflito. E no terceiro ato ele descobre que Voldemort quer pegar a Pedra Filosofal e daí esse conflito se desenrola e se resolve. Ok? Bem entendido? Primeiro, segundo e terceiro ato. Bom, então vamos falar um pouco mais do ponto de virada, ou seja, o plot twist que a gente está falando já, né? É algo que muda a direção do que está acontecendo. É importante também no roteiro nós criarmos a expectativa para segurar o espectador. Então o plot twist, como eu já disse, serve para isso, né? Para a gente criar essa expectativa. Quando o espectador acha que já sabe o que vai acontecer, vem o plot twist, vira essa história e pega outro caminho. Isso faz com que o espectador queira continuar ali assistindo aquele filme, aquela história, para ver onde vai dar, certo? E a arma de Chekhov, que são todos os elementos da história precisam ser indispensáveis, ou seja, tudo que é firula naquele filme você tem que tirar, tira. Por isso que roteiros têm vários tratamentos. O que é isso? Você termina de escrever um roteiro, você relê ele, reescreve ele, muda, tira coisa, coloca coisa, terminou, relê de novo, tira coisa, coloca coisa, terminou, relê de novo. E é tudo até aquilo ficar redondinho e só ter ali na história o que é necessário para a história. Tudo que está nesse roteiro tem que estar trabalhando em função da história. Não dá para colocar firula, tá? No meio ali do roteiro, ok? E aí, mudei a tela errada. E aí, enfim, nós chegamos no roteiro. Então tem todo esse processo até chegar na escrita do roteiro. Então agora nós temos muitas informações e muita base para escrever esse roteiro, né? Quem já tentou escrever um roteiro do nada, começou a escrever ali a história, já percebeu o quanto é difícil, né? Enquanto você escreve o roteiro e criando o personagem, se aprofundando no personagem, e pensando em locação, e pensando no conflito. Então, por isso é importante todas essas etapas, passar por todas essas etapas, para quando você chegar no roteiro, você já tenha um bom conteúdo, né, de um material bem extenso para que você possa trabalhar no roteiro. E agora, falando do roteiro especificamente, nós vamos falar sobre os 4 P's do roteiro, ou seja, os 4 pilares que sustentam o roteiro. São 4 P's porque são palavras americanas, né? Vem do inglês.
mas estão aí, ó. People, places, plot, purpose, tá? People, pessoas, places, lugares, plot, a trama, purpose, propósito, certo? Pessoas, que é personagens, conexão com a audiência e identificação. Já vou explicar um por um, tá? Mais aprofundado. Só passando, explicando mais ou menos o que é cada um, ok? Então, pessoas, nós vamos falar sobre personagens, a conexão com a audiência, com quem está assistindo e a identificação do espectador com os personagens, lugares onde acontece essa história, ambientes, objetos, a situação e o tempo onde essa história acontece, o plot, né, a trama da história, é a estrutura e as camadas dessa história, organizadas em começo, meio e fim, ou primeiro, segundo e terceiro ato, certo? E a trama começa sempre no conflito, né? É o conflito que move a história. E o purpose, que é o propósito, o que a história conta, o que você quer que as pessoas levem dessa história, né? A mensagem, a informação, ou a venda, no caso de um vídeo marketing, né? Um vídeo que está ali para vender de alguma empresa, ou de um casamento, que você quer que as pessoas sintam, né? A emoção daquele momento. Então o propósito é justamente um objetivo, o propósito daquele vídeo mesmo, né? Isso deve ser definido antes de começar a escrever a história, tá? E um erro muito comum de se acontecer é de uma pessoa que está escrevendo, né? O roteirista que está escrevendo, desconsiderar um desses 4 pilares. Isso é um erro crucial que vai fazer falta no roteiro. Então, leve em consideração esses 4 pilares que são a base do roteiro, são muito importantes. Então vamos falar um pouco mais sobre cada um pouco mais profundamente para vocês entenderem melhor. Ok? Vamos lá. Então, people, né? Pessoas. Chamar a atenção das pessoas. Tudo começa pela pessoa. Pessoas simpatizam com situações e outras pessoas. O espectador sempre busca um referencial. Então, nós temos que buscar a empatia da plateia, do público, do espectador, de quem está consumindo aquele material. Então, precisa haver essa ligação direta. E o ser humano só se conecta com os seres humanos. Precisa ter um outro ser humano para acontecer a empatia e para acontecer essa conectividade. E empatia, inclusive, é uma palavra que o Aristóteles usa lá na Grécia, desde a Grécia Antiga, para fazer lá a dramaturgia aristotélica, né? Então, isso é muito importante pensar. Seja um vídeo sobre animais, onde não tenha seres humanos, você tem que pensar o que aquilo ali vai ter de humano para que o espectador consiga se conectar àquilo, certo? Então pense em pessoas, nos personagens e nas pessoas que vão assistir para criar essa conexão. Places, lugares. Agora, pense muito bem no período, o lugar de uma história no tempo, contemporâneo, fantástico, medieval, futurístico. Essa história se passa em que momento, em que situação, né? A duração, a extensão de uma história ao longo do tempo, né? Esse filme se passa em um mês? Se passa em 10 anos? Se passa por gerações de uma família? Então, isso tem que ser pensado. Localização, o lugar de uma história no espaço, né? Que lugar acontece? Que país? Que bairro? Que casa? Né? E o nível de conflito, dimensões humanas, as forças políticas, econômicas, ideológicas, biológicas e psicológicas da sociedade que moldam
os eventos dessa história. Então tudo isso tem que ser pensado, tudo isso está englobado. A política daquela época, o que está acontecendo naquela época politicamente, socialmente, psicologicamente, vai influenciar na história e nos personagens, certo? E plot, a trama, é o veículo que conduz a audiência pela história. Por que a trama é necessária? Porque as pessoas gostam e precisam ser conduzidas, né? Você precisa conduzir o espectador à história. E o seu propósito é criar uma questão na cabeça do espectador. Você tem que causar no espectador o desejo dele querer acompanhar toda a jornada daquele personagem até a sua conclusão, né? Então você tem que amarrar ponto a ponto, fazer com que o espectador se mantenha interessado e para a história ficar interessante e prender o espectador. Vamos lá. Purpose, propósito. Mantenha a sua visão criativa. Onde quer chegar com o material audiovisual? Filtre e direcione as ideias. Nesse momento, né, de fazer um roteiro, é bom ouvir a opinião das pessoas, ouvir o que as pessoas dizem, mas você precisa filtrar essas opiniões, essas ideias, porque senão vira uma grande bagunça, né? Muita informação, uma acaba não casando com a outra, então você precisa filtrar o que realmente é útil para a sua história e o que não é útil para a sua história. Porque quando você quer dizer tudo, você acaba não dizendo nada. Então foque no seu objetivo, tá? Foque ali no que você quer passar com aquela história, ok? Vamos lá, algumas dicas agora. Lembre-se, o roteiro serve para mostrar e não contar a história, ok? Você precisa mostrar. Deixe o espectador ser testemunha da história, se aproxime do espectador. Faça com que ele veja de perto tudo o que está acontecendo, tá? Permita que o espectador veja detalhes daquela história. É muito interessante quando o personagem é confidente do espectador. Isso aproxima, né? Nem todas as histórias dá para usar esse recurso, mas é um recurso muito interessante. O espectador terá a sua própria conclusão. Não feche tanto a história, sabe? Deixa ali algumas pontas soltinhas para que o espectador conclua da forma que ele quiser. Isso é muito interessante também. Lembre-se sempre mostrar elementos relevantes, né? Tenha um olhar clínico na hora de contar a sua história. Use de simbologias, né? Tente ter um olhar mais sensível para a sua história e não ficar nos elementos óbvios. É isso, né? Vai para caminhos onde o espectador não espera. Isso faz com que o espectador fique preso ao seu vídeo. E agora uma dica de software. Por que uma dica de software? Porque como eu mostrei lá no começo para vocês, o roteiro tem ali um formatinho específico. Tem a fonte certa, o tamanho da fonte, espaçamento, tem tudo certinho. E como eu vou formatar esse texto? Eu posso escrever ele num Word, mas existem programas para isso. E existe um programa gratuito que é o Celtx, que é esse. Espera aí, deixa eu passar aqui. Aqui, ó, o Celtx, que é um programa gratuito, tem o site aí, ó, www.celtx.com, é só baixar. E nesse programa você escolhe que tipo de roteiro você quer escrever. Um roteiro para cinema, dramaturgia, né, ou para novela, fazer storyboards. Storyboards é quando você pega o roteiro e transforma ele como se fosse uma história em quadrinhos, para definir enquadramento, ângulos, movimentação de câmera. Ele faz tudo isso e muito mais. Vale a pena fuçar um pouco no programa, ele ajuda muito e é bem legal. Inclusive ele já vem com alguns exemplos,
que dá ali para você ter uma base de como fazer o seu roteiro. Certo? Então é isso. Essa foi a introdução ao roteiro, a estrutura do roteiro. Lembrando que é muito importante você que quer escrever um roteiro, que entenda também dos outros processos do audiovisual. Isso vai te ajudar bastante na hora de escrever o roteiro. Esse é apenas um módulo do curso de audiovisual do Núcleo de Arte e Cenário Cultural. Se você se interessar pelo curso completo de audiovisual, onde a gente começa desde a história do cinema, lá no começo, como surgiu o cinema, passando por toda a modificação, por todos os gêneros, por Hollywood, pelo cinema europeu, até o roteiro, produção, gravação, câmera, som, iluminação, edição, efeitos especiais e até a divulgação do seu vídeo. Então é um curso bem completo. Se você estiver interessado, é só entrar em contato com a gente, tá aí na tela, vou colocar de novo, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, site, é só entrar em contato, nós estaremos à disposição, ok? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que essa oficina tenha sido útil. E boa FLAP, aproveite todo o conteúdo que a FLAP está oferecendo aí durante esses 3 dias. Muito obrigado. Tchau, tchau.